A segurança das nossas aplicações é uma coisa séria e é comum a gente ver em noticiários o vazamento de um grande volume de informações sensíveis por alguma aplicação que não tinha sido construída da forma mais segura possível. Ou, por exemplo, o grande prejuízo de alguma empresa devido a alguma falha de segurança. E foi pensando nisso que eu me motivei a criar uma nova série aqui no canal dedicada somente às boas práticas de segurança para as aplicações Reactive em OutSystems. Se você entende que esse é um assunto importante, então você vai querer ver esse vídeo até o final. Olá dragões, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é James Andrade, eu sou um Team Leader OutSystems em uma grande consultora em Lisboa, sou também um Champion OutSystems e sou o fundador da Trusted. O assunto de hoje é super importante. Vamos falar sobre a segurança das nossas aplicações em Reactive. E a ideia é criar uma série de vídeos onde vamos passar pelas boas práticas recomendadas pela plataforma e recomendadas também pela comunidade. E também algum conhecimento na prática que eu tenho adquirido ao longo da minha carreira. Sem mais delongas, vamos para o Miro, onde eu preparei uma apresentação bem bacana para a gente entrar mais a fundo nesse tema, que são as boas práticas de segurança em Reactive. Bora lá? Então pessoal, já estou aqui com o Miro e no nosso primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução mais geral sobre esse tema da segurança em aplicações de Reactive, o que é que muda em relação ao Traditional e vamos ver a nossa primeira boa prática sobre a segurança das nossas aplicações em Reactive. Então, uma breve introdução aqui sobre esse tema nas soluções Reactive, né? Então, o OutSystems, quando lançou o Reactive, trouxe aqui uma série de benefícios, com certeza, em relação à performance, em relação à usabilidade, em relação a termos uma forma única de desenvolvimento entre aplicações web e aplicações mobile. De fato, é uma nova tecnologia que traz uma série de vantagens, mas trouxe também aqui algumas preocupações a mais com relação à segurança devido a grande parte da lógica ficar no client side. Então temos que ter alguns cuidados a mais, é um fato que precisamos ter cuidados a mais, tratando-se de um tipo de aplicação onde parte da lógica e variáveis e uma série de outras questões ficam do lado do cliente e a comunicação também com o servidor houve aí uma mudança, né, da forma como as requisições do cliente comunicam com o servidor que merecem total a nossa atenção. Essa nossa série ela tem por base uma matéria da OutSystems, né, um post da documentação da OutSystems de boas práticas e eu trago aqui a minha visão desse artigo, na verdade. Então eu recomendo fortemente que vocês vejam esse artigo. Eu até tenho aqui a página dele aberta. Vou acessar aqui esse link e recomendo fortemente que vocês leiam com bastante atenção, entendam, pratiquem e depois, como complemento, vejam aqui os vídeos dessa série onde eu vou trazer alguns cenários práticos, vou trazer discussões, vou trazer a minha visão sobre cada um desses temas aqui das boas práticas de segurança. Então vai ser bem legal construir aqui essa série junto com vocês. Voltando para o nosso Miro. Nesse nosso primeiro vídeo, a primeira boa prática que vamos ir mais a fundo e entender o que é que o OutSystems quis dizer com essa parte do artigo onde fala sobre essa boa prática e ver na prática como é que o que é que está em risco, como é que eu posso ver que se realmente a minha aplicação não tem essa segurança ou está a expor informações a mais de necessárias, será a questão de quando estamos a construir um ecrã e vamos buscar informações no servidor, seja através de um aggregate ou seja através de uma data action, que é os dois principais formatos de obter informações do servidor em aplicações Reactive, irmos buscar apenas a informação que precisamos utilizar no nosso ecrã e precisamos utilizar dentro da nossa lógica. Não vamos buscar informações a mais, porque uma vez que foi feito esse request, e atenção a isso que eu vou dizer agora, todo request que é feito para o servidor em aplicações Reactive a partir do lado do cliente, de uma client action ou de um botão. Pronto, o botão sempre vai mandar depois para uma client action. O OutSystems cria uma REST API, não é? Uma API REST para fazer essa comunicação com o servidor. O que é que isso significa na prática? Que o endereço, né, essa API, ela vai
ficar exposta, ela vai, com algum conhecimento ali do console, nós conseguimos ver essa requisição e todos os parâmetros e a informação que foi trocada com o servidor nessa requisição. Inclusive, será tema que vamos abordar nos próximos vídeos, o fato de termos essa API REST disponível, em alguns cenários eu consigo fazer uma chamada a essa API através de uma ferramenta, por exemplo, como o Postman ou o SoapUI, que são ferramentas para testes, criação de APIs REST SOAP. Então, conhecendo que o OutSystems Reactive trabalha muito a questão do client-side e tem ali informações disponíveis para quem tenha um mínimo de conhecimento em ferramentas dos browsers, né, como por exemplo o Developer Tool do Google Chrome, vai ter ali acesso a informações que não devia, vamos dizer assim, se nós não construímos a nossa aplicação da forma correta. Então o Reactive trabalha bastante o client-side e toda a comunicação com o servidor é feita através de uma API REST que é criada automaticamente pela plataforma OutSystems. Tendo conhecimento dessas duas questões, é a partir disso que vamos tomar mais cuidado com tudo aquilo que expomos no client-side, em variáveis locais, em client variables, né, em variáveis do cliente, ou toda server action que criamos e chamamos essa server action a partir de uma screen action ou client action, né, a partir ali de uma ação que é realizada no ecrã. Então, isso é a base. Né? Sabendo essas duas coisas é a base para tomarmos todo o cuidado nessas duas situações, né? Chamadas ao servidor e também em tudo aquilo que a gente traz para o lado do cliente. Perfeito? Então vamos ler aqui a nossa primeira boa prática. Recupere apenas os dados necessários para a tela. Perfeito? Então, sempre que fizer um aggregate, uma data action, recupere apenas o que for essencial para a tela. Tanto a nível de performance vai te ajudar, quanto também a nível de segurança. Então, o que é que diz aqui a nossa boa prática? Quando precisar de dados, não busque todos os campos daquela tabela. Busque apenas os dados necessários que você vai utilizar para aquela tela. Então, o OutSystems, né, desde as versões mais recentes, já tem uma proteção, tanto no aggregate quanto também nas data actions. Então, se alguma informação que você recuperou naquele aggregate não está a ser utilizado no ecrã, o OutSystems não traz essa informação. Então, ele otimiza a questão da performance e otimiza também a questão da segurança. Então, agora, se você, por um acaso, tiver depois de uma server action que recebe como parâmetro aquela estrutura completa, então o OutSystems naturalmente vai identificar que você está utilizando aquele parâmetro para alguma coisa e vai trazer para o lado do cliente toda aquela informação. Então, isso prejudica a performance e isso vai fazer com que informações que você não queria que estivesse exposta, fique exposta e pode ser informações sensíveis que pode ser prejudicial para a empresa e para sua aplicação, para sua carreira. Mas bora lá ver isso na prática que vocês vão conseguir me entender melhor o que eu estou querendo dizer. Bom, antes de vermos essa situação da questão de trazer os dados que não precisamos para o lado do cliente, deixa eu explicar para vocês aqui melhor o contexto dessa aplicação que eu criei para explicar isso. Então, eu criei aqui duas tabelas na base de dados, tem uma tabela de produto e tem uma tabela de fornecedor, ok? Tabelas simples, só mesmo para demonstrar essa questão. O produto ele está sempre relacionado a um fornecedor, e o fornecedor eu adicionei aqui como se fossem duas informações sensíveis. Então, qual é o banco daquele fornecedor e qual é o número da conta do banco daquele fornecedor. Vamos supor que eu fizesse os pagamentos também desse fornecedor através do meu sistema e eu precisasse de ter essas duas informações aqui no meu modelo de dados. Então, eu tenho essas duas tabelas e depois, na parte da interface, eu criei aqui uma tela que é a lista de produtos e adicionei aqui duas ações, né? Duas fetch data, né? Duas ações que vai buscar informações no servidor. Uma é um aggregate, ok? Então, para quem não conhece, clicamos com direito e vamos buscar informações da base de dados através de um aggregate. E adicionei aqui também uma data action, ok? Que essa data action depois faz aqui um SQL avançado e vai buscar informações também e preenche uma estrutura, vai buscar essas informações também do lado do servidor. Perfeito? Depois, eu tenho no meu ecrã uma lista de produtos,
né? Aqui a lista de produtos do aggregate, que não utiliza basicamente nenhuma informação do fornecedor. Eu já explico e nós já vamos ver melhor o porquê eu não estou apresentando aqui nenhuma informação do fornecedor, para demonstrar para vocês que não usando a informação, o OutSystems não traz a informação, não vai trazer essa informação, otimizando a performance e otimizando a segurança da nossa aplicação. E aqui na Data Action eu utilizo basicamente aqui a informação do nome do fornecedor. Eu apresento aqui o nome do fornecedor por baixo do nome do produto. E também tem aqui uma ação que é adicionar o carrinho, onde eu tenho aqui também uma Server Action, onde vou passar a estrutura completa, né, do current daquela minha lista. Então essa estrutura ela vai ter basicamente, deixa eu aqui clicar nessa ação. Essa estrutura ela tem basicamente os campos do ID do produto, do nome, o preço, o fornecedor e também já está nessa estrutura as informações aqui sensíveis, né? Então estou trazendo coisas a mais que eu no fundo não utilizo aqui nesse ecrã. E depois o parâmetro aqui também para adicionar o carrinho tem coisas a mais. Então isso vai prejudicar a segurança da minha aplicação. Entendido o nosso contexto, vamos para o browser, vamos utilizar a nossa aplicação. Então, já estou aqui com a minha aplicação aberta, vou me autenticar, não é? Então, uma autenticação é sempre bom para a questão de segurança. Vou me autenticar na minha aplicação e tenho aqui as minhas duas listas, ok? Essa primeira a partir de um aggregate, tudo bem. Trouxe aqui um produto que é o Oculus, que custa $300. E aqui também trouxe o mesmo produto, mas ainda trouxe a informação do fornecedor, ok? Então, eu vou utilizar aqui uma ferramenta muito útil, muito bacana, que eu recomendo que vocês estudem um pouco também sobre essa ferramenta, que é o Developer Tool aqui do Google Chrome, né? O Internet Explorer, não recomendo que utilizem o Internet Explorer, apesar de ter saído aí uma nova versão. Mas cada browser tem o seu Developer Tool, vamos dizer assim. Tem o Mozilla tem o dele, o Internet Explorer também. Então é comum ter essa aba aqui de ferramentas que a gente consegue explorar bastante coisa. Eu especificamente vou utilizar aqui a aba Network, que a gente consegue ver a comunicação que está sendo feita entre o cliente e o servidor. Arquivos que foram retornados, requests que foram feitos através do protocolo, do HTTP. Então a aba Network é bem interessante. Então recomendo que vocês estudem também um pouco esse assunto. O que é que eu vou fazer? Agora com a aba Network aberta, eu vou limpar aqui, caso eu tenha aqui algum request, e vou basicamente fazer refresh a meu ecrã com essa aba aberta, que vai fazer com que ele vai mostrar aqui no log quais foram os requests que foram feitos. Vou mudar aqui para all, só para demonstrar melhor para vocês. E o que é que ele traz para mim? Traz aqui todo tipo de documento que foi retornado do servidor, que foi feita a comunicação. Então, CSS, JavaScript, a gente consegue inclusive ver aqui o tempo e o tamanho de cada arquivo. Então, é interessante também para analisarmos aqui a performance da nossa solução, mas não é esse o meu objetivo. Eu vou por aqui para mostrar apenas esse tipo de arquivo, né, os XHR e os fetch, onde eu consigo ver, por exemplo, aqui duas ações que me chamam a atenção. Essa Data Action Get Product e a Aggregate Get Product são os meus dois fetches que eu construí naquele ecrã. Então, se eu clicar aqui nesse request que foi feito, eu consigo ter várias informações sobre esse request. Então, qual foi o endpoint que apontamos para obter essa informação, qual foi a informação enviada, qual foi aqui os parâmetros enviados, né, as variáveis que eu tinha nesse momento. E tem aqui também o response, né? Ou posso aqui até usar o preview para ver de uma melhor forma esse response. Eu vou olhar primeiro aqui a do aggregate. Okay? Então, olhando aqui para o aggregate, o que é que ele me trouxe aqui a nível do data, né? Das informações, do output dessa invocação. Então, ele trouxe aqui uma lista com apenas um item, não é? Com um índice 0. E trouxe aqui a informação do produto, não é? Mas trouxe um ID 0, trouxe o nome do produto, trouxe o preço e trouxe o Supplier ID 0. Mas, James, o registro na base de dados tem um ID 0 e tem um Supplier ID 0? Não.
Isso já foi a otimização da OutSystems que trouxe apenas o que eu utilizo. O que é que eu utilizo do aggregate? Utilizo o nome e o preço. Então foi a única informação que retornou da base de dados, perfeito? Do supplier não trouxe nada. Então o banco... Então quer dizer que está vazio? Não. O OutSystems só não trouxe porque eu não estou a utilizar. Se formos na base de dados e olharmos para esse produto e fizermos o join, vamos ver que toda a informação está lá. Eu até posso fazer isso em conjunto com vocês. Vou aqui, por exemplo, ver aqui o que é retornado por esse aggregate. Vou aqui mostrar essas colunas. E como podem ver, o produto tem ID, é o ID 1. Tem o Supplier ID, que é o ID 1 do Supplier. E o Supplier também tem todas as informações. Então, isso que conseguimos ver aqui no output desse request que foi feito, é uma otimização já da plataforma OutSystems. Muito bacana, não é? Isso aí é o poder da plataforma em relação à segurança por default. Tem isso e tem muito mais em relação a roles, as permissões. Então, é sabermos o que é que a plataforma nos propõe em relação à segurança por default e usufruirmos, né, aproveitarmos o máximo dessas funcionalidades que a ferramenta, a plataforma nos oferece. Perfeito. Então, muito bacana isso aqui, James. A plataforma aqui fez uma magia para nós. E com relação aqui à minha Data Action, vamos ver como é que está o output dessa Data Action. Então, bora lá. Então, fui aqui na Data Action, Preview. Vamos ver aqui o Data. Uma lista com um registro e... Opa! Informações sensíveis aqui. Essa minha Data Action trouxe toda a informação. Então, qual era o banco, qual era o número da conta de banco, o ID do produto, o nome, o preço e quem foi o fornecedor. Então, tudo aquilo que eu descrevi na query, de fato, ele apresenta aqui no nosso request, né, no output aqui no response do nosso request. Mesmo que ele não esteja aqui visível no ecrã, é possível ver aqui o output do nosso serviço. Então, é sobre isso que se trata essa boa prática. Cuidado com tudo aquilo que vocês trazem do servidor. Mesmo que vocês pensem que não estão a utilizar de forma visual no ecrã, se vocês utilizam como parâmetro de uma Server Action, o OutSystems vai trazer aquilo, perfeito? Então, temos que ter muito cuidado. Mas, James, então como é que eu resolvo isso? Essa é uma questão do Data Action, então quer dizer que eu não devo nunca usar o Data Action? É uma questão, devo sempre priorizar o Aggregate? A gente deve sempre priorizar o Aggregate para os casos mais simples, né? Então, se é um caso simples, para que eu vou usar uma Data Action? O Aggregate, o OutSystems tem bastante otimização dentro do Aggregate, então recomendo que sim, que utilizem com prioridade o Aggregate, perfeito? Mas, claro que existem questões mais complexas, queries mais complexas que precisam ser feitas e é natural que seja necessário utilizar a Data Action. A recomendação aqui dessa boa prática é só não trazer aquilo que você não precisa. Pensar bem antes de trazer uma informação de uma query. Isso é só uma informação sensível, não é? Claro, se fosse uma informação aqui que não fosse relevante, nós teríamos aqui talvez alguma perda de performance, mas a questão da segurança não estava relacionada, se fosse uma informação irrelevante. Eu coloquei aqui para simular as informações bancárias de um fornecedor, que é comum ter informações sensíveis, não é só informações bancárias ou de cartões de crédito, até mesmo uma identificação fiscal trata-se também de uma informação sensível. Então, como é que a gente faz agora para dar a volta a essa situação? Bora lá, vamos para o OutSystems. Um dos primeiros pontos que resolve o nosso problema está relacionado aqui com a nossa Server Action, com a nossa chamada a Server Action. Depois que eu clico aqui no botão comprar, eu invoco aqui uma Server Action que eu utilizo a estrutura completa, né? Ela recebe aqui como parâmetro a estrutura, o current, né, a linha atual dessa minha Data Action. Então, se eu fizer aqui Find Users, eu vou ver que dentro aqui dessa listagem, eu passo como parâmetro o current dessa minha Data Action, que alimenta aqui essa lista. Então, uma das primeiras formas de resolver isso o que que essa minha Server Action ela faz? Ela adiciona um item ao carrinho, vamos dizer assim. Ela adiciona um item ao carrinho.
Para adicionar um item ao carrinho, eu preciso da estrutura completa? Em princípio, não. Para adicionar um item ao carrinho muito alto nível, eu precisaria aqui no máximo do ID do produto e o ID do carrinho. Esse meu até, por exemplo, só tem aqui o ID do produto, mas eu provavelmente precisaria aqui também do ID do carrinho. Então, se nós substituirmos essa ação Server Action que recebe toda a estrutura e faz com que o OutSystems entenda, epa, o James está a usar toda a estrutura dessa Data Action, então precisamos trazê-la para o lado do cliente, para que a gente depois consiga enviar de volta. Então é natural e foi uma falha nossa. Então eu apagando essa Server Action e passando a utilizar esta que só recebe o ID, dessa forma o OutSystems entende que, e só que alterar a chamada para essa Server Action, vou passar aqui também só o Product ID. Passando aqui só o Product ID e aqui, deixa eu ver, passar aqui o Current não é do Aggregate, né? Temos que ter cuidado aqui com isso. Vou vir aqui, Current ID. Ele está aqui a reclamar porque eu criei do tipo, ou melhor, aqui na minha estrutura eu já deveria ter criado como tipo Product ID. Assim ele vai deixar de dar esse warning. Então, o que é isto? Esse parâmetro aqui não existe, é o Product ID, Product está escrito bem, perfeito. Então, substituir aqui a minha Server Action que recebe somente o Product ID, a minha ação de adicionar o carrinho, né? Na verdade aqui está by, mas add to cart. Então, essa ação, como eu invoco todo o contexto desse meu ecrã, eu apenas utilizo o Product ID do output dessa Data Action, o OutSystems agora vai ter a inteligência de não trazer as informações sensíveis, tá bem? Então, bora lá. Vou publicar e vamos experimentar mais uma vez. E falando também da segunda hipótese, e seria a hipótese mais óbvia, que era, uma vez que eu não uso essas informações, por que eu estou trazendo ela nessa estrutura? Muitas vezes a gente simplesmente coloca um supplier ponto asterisco e traz tudo. E isso não é uma boa prática, nem de performance nem de segurança, por isso, muito cuidado. Vamos olhar a nossa aplicação agora. Perfeito, já fizemos um novo request e vamos ver agora na nossa Data Action o que é que está a retornar aqui na parte dos dados. Perfeito, então agora o OutSystems identifica que eu estou apenas a utilizar o ID nesse contexto, estou a utilizar o nome do produto, o preço, o óculos, mas não estou a utilizar em caso nenhum as informações bancárias. Então, mesmo assim, mesmo eu trazendo naquele select, o OutSystems otimizou e não retornou essa informação, mesmo sendo uma Data Action também. Então, não é só uma melhoria e uma automação aqui do OutSystems nos aggregates, perfeito? Então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro episódio das boas práticas de segurança em OutSystems Reactive. Eu queria pedir para vocês também, para dar uma força ao canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais. James, não sei o que comentar, comenta um dragão, você é um dragão da Trusted, então comenta aí um dragão, compartilha esse vídeo, ajuda a nossa comunidade a crescer. E queria lembrar vocês também que estamos cada vez mais próximo do nosso OutSystems Reactive Academy, então lembre-se que as vagas são limitadas, eu vou estar completamente focado em passar o meu conhecimento para vocês. É uma oportunidade única e o mercado vai mudar a forma como o mercado vê um Júnior OutSystems. Vocês vão ver que a gente vai ter um grande diferencial nesse mercado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.